Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com cada um aqui nessa noite. Amém? Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22. E nessa noite eu gostaria de falar com os irmãos sobre relacionamentos transformados. Como será que o Senhor Jesus imagina que deva ser os nossos relacionamentos? É sobre isso que iremos falar hoje. E eu oro para que o Senhor fale ao seu coração de uma forma especial e única. Amém? Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar de tolo estará sujeito ao inferno. Ó Deus de amor, Deus de infinita graça e misericórdia, te clamo, ó Deus, nesse momento, que o Senhor venha falar ao nosso coração, que a sua palavra encontre morada em nosso coração e nos transforme de glória em glória à imagem do seu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Primeira coisa que nós precisamos entender é que nós temos a tendência de colocar os nossos relacionamentos em caixas e estabelecer os nossos limites. Então nós dizemos assim: eu me relaciono com quem pensa como eu penso. Ou você diz assim: eu me relaciono com uma pessoa até este ponto. Eu não me relaciono mais com quem é falso comigo. Eu não relaciono com quem trai a minha confiança. Nós colocamos esses limites em virtude da nossa própria experiência de vida. Em virtude dos nossos ferimentos, das nossas mágoas, nós estabelecemos limites, barreiras, como se fosse uma represa, para evitar que nós nos machuquemos. Só que há um problema quando nós transferimos esses limites para a casa do Senhor, o nosso relacionamento com nossos irmãos. Nós colocamos esses limites humanos em relacionamentos que são criados por Deus. E aí entra um texto. Ouviste o que foi dito? Não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento? Jesus aqui está lembrando aos judeus: olha, eu sei muito bem que vocês aprenderam no passado. Eu sei muito bem o que Moisés ensinou nos 10 mandamentos. Mas olha, o meu limite é infinitamente maior do que o limite que você estabeleceu. Jesus está dizendo que os seus limites que você estabeleceu em virtude da sua experiência não são capazes de se equiparar ao limite que Ele estabeleceu. E isso é muito sério, porque nós muitas vezes em nossa, eu não vou dizer ignorância, mas a nossa inocência, nós tentamos trazer os nossos limites para dentro da casa do Senhor. E nós colocamos barreiras e dizemos: chega, eu não quero me abrir com você. Eu não quero me abrir com você, você não faz ideia de como foi meu passado. Eu não quero que você conheça a minha história. Eu não quero que você descubra quem de fato eu sou. E nós colocamos máscaras. E nós começamos a entrar em modelos, em moldes. Olha, o cristão deve ser desse jeito, deve falar desse jeito, deve se vestir, deve se portar desse jeito. E quando nós fazemos isso, nós estamos estabelecendo limites que o próprio Jesus não estabeleceu. Nós começamos
a nos falar de uma maneira muito própria. Nós começamos a excluir aqueles que não se adequam ao nosso padrão. Nós passamos a menosprezar aqueles que não têm os talentos que nós valorizamos. Nós passamos, sem perceber, a matar os nossos irmãos, a matar aqueles a quem Deus nos confiou. Olhe para o seu lado. Olhe a pessoa que está do seu lado hoje. Essa pessoa, ela foi confiada por Deus a você e a mim. Você não está nessa igreja à toa. Você não congrega nessa igreja sem motivo. Você não foi escolhido para estar aqui nessa comunidade, nesse tempo que se chama hoje, à toa. Mas nós fomos chamados para cuidarmos e amarmos uns aos outros e juntos glorificarmos a Deus. Agora, o que não dá para entender é por que nós nos matamos com tanta frequência. Olha só o que fala o versículo 22. Eu, porém, vos digo que aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem chamar-lhe tolo estará sujeito ao inferno. Quantas vezes, ainda que em pensamento, você não ofendeu o seu irmão aqui da igreja? Quantas vezes, ainda que em pensamento, você não disse: o que essa pessoa veio fazer aqui? Quem que essa pessoa pensa que é para estar aqui? Quantas vezes em pensamento, ou às vezes até mesmo em ação, nós ignoramos, maltratamos, somos frios e inconscientemente, ou às vezes conscientemente, matamos aqueles que Deus nos confiou. Se a gente for parar para pensar, acontece com mais frequência do que a gente imagina. Basta a gente conviver um pouquinho. Mais a gente convive, mais circunstâncias como essa vão acontecer. Ah, aquele irmão fala alto demais. Ah, aquele irmão não tem noção nenhuma das coisas. Ah, aquele irmão lá, poxa, a vida só incomoda. Ah, aquele irmão não toma banho para vir para a casa do Senhor. Ah, aquele irmão não tem noção, ele chega atrasado e quer sentar na frente do culto. Ah, tanta murmuração que a casa do Senhor parece que não é aberta ao povo. Parece que ela está fechada. E a gente confunde a questão do caminho ser estreito com a porta da igreja ser estreita, quando na verdade a porta da igreja tem que estar aberta para aquele que não conhece. O caminho do Senhor sim é estreito, uma vez que convertido, você anda pelo caminho estreito, não é fácil, mas a porta da igreja tem que estar sempre aberta. A porta da igreja tem que estar aberta a todo aquele que crê, a todo aquele que quiser conhecer ao Pai. Ora, quem somos nós para colocar impeditivos para a ação do Senhor? E dizer com rótulos: alcoólatra, mulherengo, devasso. Quem somos nós? Acaso não somos todos nós pecadores? Ora, pastor, mas eu não faço mais essas coisas, glória a Deus. Mas isso não te coloca em posição de julgar teu irmão. Nós devemos amar aqueles que atravessam por essa porta, abraçá-los independente de classe social, condição financeira ou mesmo seu passado. Sabendo disso, de que forma deve ser o nosso relacionamento com nossos irmãos? E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 3, e diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foram chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor,
e esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Primeira coisa que nós precisamos entender é que os nossos relacionamentos com nossos irmãos precisam ser dignos da vocação que nós fomos chamados. O que Paulo está dizendo é que os nossos relacionamentos devem ser da mesma forma que seria se Jesus estivesse em nosso lugar. E aqui a gente tem um macetezinho. Tem dúvida de como se relacionar? Pense como Jesus agiria se ele estivesse em seu lugar. Pastor, eu não sei como me portar diante daquela situação. Pense como Jesus se portaria se estivesse no seu lugar. Se Jesus fosse confrontado com uma circunstância que o incomodasse, como que será que Jesus se portaria? Se Jesus eventualmente fosse ofendido na casa do Senhor, de que forma ele agiria? Esse é o nosso padrão, essa é a nossa régua. Não é um outro irmão ou mesmo o pastor, porque nós somos falhos. Mas Jesus, ele é a nossa régua. Ele é o nosso limite. E conscientes disso, então Paulo destrincha ainda mais, e ele diz, andando sempre com humildade. O relacionamento entre irmãos dentro da igreja deve ser pautado pela humildade. Na igreja não cabe soberba. É interessante que a soberba na palavra, normalmente ela está relacionada com o diabo. O diabo, em sua soberba, olha a altura que ele está e diz: eu sou mais do que eu sou valorizado. A soberba é relacionada com o inimigo. Quando a serpente diz a Adão e Eva: olha, comam desse fruto, ele está dizendo: para de dar ouvido a Deus e ouça a sua própria consciência, que é melhor do que você imagina. A soberba é um perigo para a nossa igreja. A soberba é um perigo para a igreja do Senhor. O irmão, quando ele se coloca na soberba, ele coloca o nariz para cima, ele está a um passo de cair. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Assim diz a palavra. Ora, então por que nós agimos com tanta soberba com nossos irmãos? Nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos vigiar contínua e constantemente para que a soberba não nos domine. Se hoje você está bem, louvado seja Deus por isso, mas isso não te coloca no direito de menosprezar o outro. Soberba é pecado, tem nome. Então tome cuidado e não deixe que ela te domine. Seja humilde continuamente. Uma lição para você se manter humilde se chama oração. Quanto mais você ora, mais você se coloca no seu devido lugar e mais você se lembra de que Deus é o centro, não você. A soberba normalmente está relacionada com a falta de vida com Deus. Quanto mais longe de Deus eu estou, mais eu acho que posso me justificar. Mais eu me esqueço de quem Deus é. E menos eu me lembro de quem eu sou. Quando eu me prostro aos pés do Senhor e me coloco de joelhos na presença do Pai, eu me lembro que sou pó. E se eu sou pó, quem sou eu para condenar o meu irmão? Uma segunda forma de caminhar em nossos relacionamentos é com mansidão. Mansidão, como nosso irmão Dimas disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa é a síntese da mansidão. Jesus era o homem manso por excelência. Da mesma forma que Jesus, que é a nossa régua, era manso, nós também devemos ser mansos. É triste quando a gente ouve pessoas que dizem assim: pastor, eu não posso me abrir com meus irmãos porque eles são incapazes de entender a minha dor. Ou seja,
o nosso fardo é pesado. O nosso jugo, mais ainda. A pessoa está chorando e a gente faz questão de colocar o dedo na ferida e dizer assim: por que você não vigiou, varão? Por que você caiu? Nós somos rápidos, ligeiros em condenar. E nós nos esquecemos da trave enorme que está nos nossos olhos. Os nossos relacionamentos precisam ser pautados pela mansidão, pela paciência, conforme nós vamos falar daqui a pouco. Quando eu sou manso, eu olho para o meu irmão, me coloco no lugar dele e digo a ele: da mesma forma que Jesus me acolheu, assim eu também te acolho. Me permita te abraçar. Vamos caminhar juntos? Vamos chorar juntos? Vamos nos alegrar juntos? A igreja deveria ser o lugar em que eu me sentiria mais à vontade em vir como eu estou, e não o último lugar que as pessoas têm coragem de entrar. Se você for lá fora e perguntar: por que você não vem à igreja? Muitos dirão: eu não vou à igreja porque eu estou em pecado. Agora, se a gente for parar para pensar friamente, ora, se eu estou em pecado, acaso a igreja deveria ser o primeiro lugar que eu devia ir? Por que essa pessoa não vem se está em pecado? Porque esse lugar é pesado para ela. Porque nós não somos mansos como deveríamos ser. Nós somos juízes. Nós olhamos torto. Nós medimos, condenamos sem um julgamento prévio. Nós nem sequer buscamos entender a história daquela pessoa. Então, meu irmão, seja manso como o Senhor Jesus, porque Ele foi manso com você. Ele é manso com você, dia após dia. Independente dos seus erros, Ele te ama, Ele te sustenta, Ele cuida de você. Então, cuide você também dos seus irmãos que estão do seu lado. Uma terceira característica que o nosso relacionamento deve ser, um relacionamento transformado, é a paciência. A paciência é uma virtude que nós raramente temos. Ter paciência com nossos irmãos é mais difícil ainda. Ter paciência com quem a gente não conhece é complexo. Ter paciência com quem a gente se vê todo domingo, mais complexo ainda. Ter paciência com os nossos entes queridos, praticamente uma exceção. Só que Deus nos diz, por meio da sua palavra: sejam pacientes. A longanimidade ou paciência, ela é um fruto do Espírito. Ou seja, nós naturalmente somos impacientes. Se você olhar um bebezinho, uma criancinha, ela não vai ter paciência para esperar o peito. Ela quer o peito na hora. Ela olha e fala: dá. Eu quero agora. Se você falar: espera um pouquinho, ela vai chorar. Ela quer agora. Quando ela chora que quer a mãe, ela quer a mãe. E vai o pai lá, coitado, tentar acalentar a criança? Não vai. Ele quer a mãe. E ele vai chorar até a mãe aparecer lá. E ele só vai acalmar quando tem a mãe. Nós somos iguaizinhos, só um pouquinho mais crescidos, mas somos como crianças recém-nascidas.
Por isso que Paulo diz: eu queria poder lhes dar mais alimento, mas vocês são como crianças, vocês não conseguem aguentar nem o leite. A paciência, então, ela é desenvolvida por meio do nosso relacionamento com Deus. Nós, quanto mais próximos de Deus nós estamos, mais pacientes nós somos. E quando nós somos pacientes, ela caminha muito com a próxima característica, que é a tolerância, que eu vou falar daqui a pouco. Porque quando eu sou paciente, eu conto até 10 com alguém, 20, 30, 40. Aconteceu alguma coisa, tenha paciência. Pastor, eu queria fazer tal coisa. Tenha paciência. Sejam tardios em irar-se. Quando a temperatura parecer que está subindo, espera um pouquinho, respira. Joga água fria na fervura para ver se baixa a temperatura. A sua falta de paciência não vai abençoar ninguém. Pelo contrário, o máximo que vai fazer é com que os seus relacionamentos sejam rompidos. Apenas acarretarão feridas e mais feridas. A paciência nos faz muitas vezes respirar fundo e dizer: esse relacionamento que eu tenho com esse irmão, essa irmã, com meu marido ou minha esposa ou com meus filhos, é mais importante do que a minha explosão de ira. O problema é que nós muitas vezes somos tão egoístas que nós consideramos que a nossa ira é mais importante do que o nosso relacionamento com o nosso irmão, com o nosso marido, esposa ou filho. Na verdade, eu me coloco no centro, quando na verdade o outro deveria estar à nossa frente. E Deus deveria estar no centro. Ser paciente, então, é andar como Jesus andou. Ser paciente é caminhar com tolerância. E aí é a nossa próxima característica do relacionamento. Suportando-vos uns aos outros. Tolerância. Olha só como se liga, como se fosse uma corrente, as coisas. Eu sou manso. Porque eu sou manso, eu sou paciente. Porque eu sou paciente, eu sou tolerante. A tolerância é resultado da minha paciência. Porque eu sou paciente com meu irmão e eu demoro para me irar, eu passo a ser tolerante. Eu passo a suportar uns aos outros pelo vínculo da paz. A tolerância deveria ser uma característica constante e contínua das nossas igrejas. Há igrejas que, por não serem tolerantes, elas preferem romper qualquer relacionamento. Então elas falam assim: gente, o importante é a gente não se conhecer. Então você vem, senta, acabou o culto, você vai embora. Você não se conhece, não tem problema nenhum. Quanto mais a gente se revela, mais a tolerância se torna necessária. Onde está a sua tolerância? Por que que você se coloca no direito de não ser tolerante? Por que que você não tem paciência com seus irmãos? Por que que você insiste em viver os seus relacionamentos com seus irmãos em Cristo e família como os seus relacionamentos de fora, estabelecendo limites atrás de limites? Nutra relacionamentos como o Senhor ensinou.
relacione com seus irmãos como o Senhor Jesus se relacionaria com você. Uma última característica, e talvez a mais importante, é o esforço. Esforçando para conservar a unidade do Espírito. Ou seja, vai ser difícil. Humildade, mansidão, paciência e tolerância não é fácil. É difícil. Não pense que você vai acordar um belo dia e vai dizer: olha só que bênção, Senhor Jesus, como eu sou paciente. Não, não é assim. Olha, de hoje em diante eu não vou mais ser assim. Não, também não é assim. Ainda que eu queria muito que com passe de mágica eu fechasse o olho e num estalar de dedos dissesse: a partir de hoje todos vocês andarão como Jesus andou. Não é assim. Demanda esforço, demanda suor. A gente vai errar, a gente vai falhar. E quando a gente errar um com o outro, a gente tem que ser paciente, tolerante. Por quê? Por que eu faria tudo isso? Por que eu aceitaria me esforçar tanto por alguém? Porque eu amo. O padrão de Jesus é o amor. Ame o seu próximo como eu te amei, assim diz o Senhor Jesus. Os nossos relacionamentos precisam ser como são os relacionamentos do Senhor. Não fique preso às nossas convenções que limitam a roupa, o estilo, o modo de falar, mas receba todos com os braços abertos, para que o Espírito atue na vida deles. E em nosso relacionamento como igreja, que possamos ser reconhecidos pela nossa humildade, mansidão, paciência. Não vai ser fácil, nós sabemos, mas o nosso próprio Senhor Jesus diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando a coisa parecer que não vai dar jeito, busca o Senhor e diga: Senhor Jesus, me ajuda em minha falta de fé. Transforme os meus relacionamentos. Que de hoje em diante eu possa lutar para ter relacionamentos que de fato glorifiquem ao Senhor. Oro para que Deus transforme os nossos corações, para que por meio dessa transformação os nossos relacionamentos também sejam transformados. Amém? Que Deus nos abençoe, meus filhos.